Bom, então, entre os métodos da filosofia, a filosofia que ela busca suscitar novas questões, ela busca, às vezes, separar, né? Não é como faz a ciência, né? Não é como faz a ciência que vai submeter ele à prova, mas a filosofia, ela, utilizando a simples lógica, ela refuta, né, algumas superstições, algumas crenças, né? Ou então propõe, né, caminhos para que a ciência possa responder sobre essas superstições, né? Ou sobre essas crenças populares que podem ser reais, né? Crença não, vamos pegar assim conceitos, né, da sabedoria popular que podem ser reais, né, e coisas que podem ser superstições. Né? Então a filosofia ela busca, né, separar esse joio do trigo aí, né? O joio do digamos assim, da ilusão, né, da superstição, do falso, né, do fantasioso, e o trigo né, do conhecimento verdadeiro daquilo que é real, que é fato. Né? Filosofia, então, vai utilizar diversos métodos. Né? Nós temos, nos primeiros métodos, tinha a maiêutica, né, que era o de Sócrates, né, que significava questionar, né, as certezas, né? Então, assim, você chega com um conceito pronto, então vamos desconstruir esse conceito através de dúvidas, de perguntas, né? Que vão colocar o cara ali e falar, ih, não é bem do jeito que eu pensava, então não sei responder isso. Agora eu não sei mais se eu sei. Aí Sócrates, então agora vamos aprender. Né? Então a maiêutica era desconstruir o falso conhecimento, né? Apontando ali as suas incoerências, contradições. Nessa sequência do Sócrates veio Platão, né, com a questão da dialética, né, que depois vamos falar, né, mais pegando coisa mais antiga, né, de outros filósofos, até dos pré-socráticos, o Platão, ele, dentro daquela lógica de vamos separar o que é opinião do que é verdade, né, o que é ilusão do que é real, né? Então, utilizando a dialética, que era o quê? Era, né, contrapor, né, fazer, digamos assim, colocar posicionamentos contrários, né, e achando ali as semelhanças ou as incoerências entre eles. Né? E você ir, por exemplo, através do diálogo de contradições, né, achando ponto comum, né, de uma posição aparentemente contraditória, né, e descartando tudo aquilo que fosse assim, né, que não pudesse ser, né, que fosse falso, né, que não pudesse ser ali comprovado. Então, por exemplo, né, para não ficar muito confuso, né, a dialética né, com Platão principalmente, né, ela tinha ali a ver com a posição do diálogo, né. Então, por exemplo, você falar ali, né, os políticos são corruptos, né? Eu falo, não, os políticos não são corruptos, né? Aí, peraí, mas alguns, mas esses aqui são corruptos, né? Mas esses aqui não são. Então existem políticos corruptos e políticos não corruptos, né? Talvez. Peguei esse exemplo assim, foi só porque me veio à cabeça para não perder a sequência, né? Mas entende? Então você chega com duas posições contrárias e você acha um ponto comum ali para extrair uma nova conclusão, né? Que essa sim é melhor do que as duas conclusões anteriores. E assim você vai avançando no conhecimento, né? Através da lógica, né? Apontando então, digamos assim, as contradições, as coisas que podem ser descartadas como falsas, né? Através dessa contraposição, né, de ideias. Né? Então, depois temos aí a lógica aristotélica, né, os silogismos, né, a premissa, né, as premissas e a conclusão. Né? Então, por exemplo, o silogismo dedutivo, né, aquela todo homem é mortal, eu sou homem, logo, né, eu sou mortal, ou seja, vou morrer um dia. Básico, óbvio, mas é um exemplo, né, de um silogismo dedutivo. Né? A indução existe também, né, pode ser, né? Então, assim, dentro da lógica aristotélica, nós temos a dedução, né? O raciocínio dedutivo, na verdade, né? Vamos falar assim, o raciocínio dedutivo, que é o quê? Quando você tem um posicionamento, né?
você tem duas premissas, né, na verdade, e da ligação entre elas, né, da junção entre elas, você extrai uma conclusão. Né? A indução, então você parte ali de verdades, né, para estar de verdades, né, já estabelecidas para extrair uma terceira verdade. Né? A indução ao contrário. Então, falando aqui no mesmo exemplo, né, eu sou, né, sou um ser humano. Fulano é um ser humano, Ciclano é ser humano, Beltrano é ser humano. Eu, fulano, ciclano, beltrano, né, vamos morrer um dia. Logo, né, a priori, todo ser humano vai morrer um dia. Isso é indução. Então você vai somando os casos, né, e chega na generalização. Tá? Então, ó, gente, isso é bem básico, só para lembrar aí, né, da questão da lógica aristotélica. Mas claro que, né, tem muito que se falar de raciocínio dedutivo, indutivo, né, mas só para ficar claro aí o conceito. Então a lógica aristotélica ela vai utilizando essa, né, a junção de premissas com a conclusão, né, para extrair uma conclusão, né? Seja premissas, né, já universais, já sabidas, né, que aí você vai extrair delas uma conclusão, ou seja, né, de premissas que você vai juntando até chegar numa conclusão através da generalização. Né? Então, é o raciocínio indutivo e o raciocínio dedutivo, né, que é de premissas gerais se tira uma conclusão particular, e o indutivo, né, de premissas particulares se tira uma conclusão geral, certo? Então, né, vamos lá, sobre dos métodos, né? Durante a Idade Média e até no início da Idade Moderna, a filosofia, né, ela meio que se utilizou, né, como padrões aí, como métodos, né, os métodos antigos, né? Mudando um pouco algumas coisas, né? Por exemplo, no período medieval nós temos ali o método escolástico, né? Que é utilizar a dialética e a lógica de Aristóteles para afirmar os dogmas cristãos, né? Para refutar os hereges. Então isso é a escolástica, né? Depois nós temos aí o modelo cartesiano, né? O René Descartes resgatando aí o raciocínio dedutivo, indutivo, né? E ao longo da Idade Moderna isso vai sendo trabalhado até que, né, por exemplo, o raciocínio dedutivo ele é mais racionalista, ele ficou mais próprio da filosofia. O raciocínio indutivo, né, que é você ir fazendo, né, elencando casos aí, ele é muito próximo do experimentalismo, né, que é o método mais da ciência, né, que é o que? Você pegar, né, por exemplo, vamos estabelecer aí digamos, a reação, né, ácido e base. Né? Como é que eles chegaram nessa conclusão? Colocando ácido e base para reagir e sempre dando, né, o mesmo resultado. Né? Colocando os dois em contato e sempre dando o mesmo resultado. Né? A ação de um veneno, de um herbicida, né? Ela pode até ser digamos assim, você cria lá no laboratório e depois você vai usar, mas muitas vezes, né, se utilizava, né, por exemplo, um veneno, né, um herbicida aí, uma coisa para matar fungos e outros animais, né, e aí você vê que sempre dá certo, né, então sempre comprova, né, então a diferença de raciocínio dedutivo e raciocínio indutivo é essa, né, o raciocínio dedutivo parte de premissas gerais para extrair uma conclusão particular. E o indutivo, né, ele parte aí de premissas particulares para extrair uma conclusão geral, ou seja, né, através da generalização. E ao longo da idade, já no final da Idade Moderna, para o período contemporâneo da história da filosofia, né, e da história da civilização ocidental, nós temos aí métodos como a fenomenologia, né, que vão buscar o quê? Vão buscar análise, né, do fenômeno. Né? Então, o que é o fenômeno? Primeiro vamos estabelecer o que é o fenômeno. O fenômeno ele tem o seu caráter objetivo, ou seja, como ele se manifesta, e o seu caráter subjetivo, como eu, com a consciência, né, eu sujeito pensante, né, o que vai analisar o objeto de estudo, né, o objeto de análise, como que eu recebo, como que eu interpreto esse fenômeno. Né? Então, e vamos ter essa relação, né? Eu, sujeito pensante, analisando o fenômeno, né, objeto
de conhecimento, né, de uma relação direta sem interferência de regras de observação, de raciocínio dedutivo e indutivo. Isso é a fenomenologia, né, já é um método mais contemporâneo, né. A fenomenologia, então, ela é mais um método do que uma corrente de estudo, né. Ela acaba sendo uma corrente pelo quê? Porque são os filósofos que vão utilizar o método fenomenológico, né? Às vezes eles vão ali serem agrupados, classificados como fenomenológicos, né? Mas é uma questão mais de, digamos assim, de método da filosofia do que de interpretação, né? Então, assim, é mais de, ó, como que nós vamos conhecer determinado assunto com a filosofia, né? Então, assim, no direito, fenomenologia, vamos analisar, assim, os casos concretos, né? Na saúde, os casos clínicos, né? Cada indivíduo ali tem a sua, né? Vai manifestar a doença de um jeito, vai ter um histórico, vai ter um psicológico, né? Outros métodos nós temos, pessoal. O método comparativo, né, que é você pegar, né, caso A, caso B, fazer comparações. Analogia, que é mais ou menos igual a comparação, só que um pouco mais assim especializado, mais, né, mais trabalhado, mais rebuscado. Que é o quê? Por exemplo, o mito da caverna. O que o Platão quis fazer, utilizando a analogia? Ele criou uma história, né, para fazer uma analogia a uma situação, né, a uma interpretação de como ele via a realidade, né? Então, o mito da caverna é a historinha lá do cara que sai, né, vai ver a luz, né, na entrada da caverna, ele volta e tenta soltar os companheiros e voltar eles para, né, para a luz, ao invés de ficar vendo as sombras da fogueira, né, na frente da caverna, na parede da caverna, né? E vai acabar sendo rejeitado, né, por esses companheiros, né? E o Platão vai falar, tá vendo, gente? Isso é que aconteceu, né, com o Sócrates lá, que ele tentou, né, alertar a população, mostrar a verdade, e as pessoas preferiram, ao invés de enxergar a verdade com ele, preferiram condená-lo e continuar na ilusão, né? Então a analogia é o quê? É quando você utiliza, no direito, por exemplo, você pega um caso análogo, ó, vou pegar o caso lá de fulano de tal, né, cometeu tal crime e vou aplicar nesse aqui também, né? Que você pega ali às vezes, né, a jurisprudência, né, para opa, peraí, caso análogo e vamos né? Vamos fazer analogia, às vezes também analogia, digamos, né? Por exemplo, diagnósticos, né, na saúde, em quadro clínico, né, você vai, não, ó, vamos, né, o que pode ser isso aqui com esse paciente, né? Não vimos, né? Não tem no livro aqui, mas vamos fazer o quê? Vamos pegar uns casos, né? Vamos ver quais casos já foram anotados aqui. Opa, esse caso aqui, né, que foi aqui que a pessoa, né, foi analisada e, né, tudo mais e, né, foi colocado aqui, então é parecido com esse. Vamos ver, né, quais são. A analogia, então, ela consiste nisso, né? Você pode, digamos assim, ou pegar duas situações, né, e comparar, né, de uma forma mais assim, vamos colocar um sobrepondo-se ao outro, né? A comparação ela pode ser mais, qual que é a diferença então? A comparação ela pode ser mais diferenciada. Não, ó, esse A não tem nada a ver com esse B, né? Tem analogia não, né? Não, ó, o caso A, o caso B, né, são bem parecidos. Vamos juntar aqui, né? Vamos ver o que a gente pode tirar do caso A, que veio primeiro, para utilizar aqui no B, né, que veio depois. Então, essa analogia. Né? O método da análise, da reflexão, né, técnicas de argumentação, estes são os métodos da filosofia. Né? Não entrando assim muito em detalhes, mas nós tivemos, né, na Idade Antiga mais o método da maêutica e da dialética, né, e da lógica aristotélica. Ao longo da Idade Média e Moderna, né, esses métodos foram sendo aperfeiçoados, né? E depois tivemos aí métodos mais originais, mais diferentes, né? Assim, que começaram a inovar mais, né? Desde a época antiga, que são a questão da fenomenologia, né? Das análises mais subjetivas, né? O existencialismo, né? Como assim, digamos, a análise da subjetividade, né? Que é uma forma da filosofia também alcançar, né? Alcançar aí digamos, um nível de esclarecimento maior, né? Então esses são alguns dos principais métodos aí utilizados ao longo da história da filosofia.